Olá, meus caros Sherlocks, tudo bem com vocês? O caso que eu vou contar hoje é um caso recente que aconteceu em março desse ano, 2025, então ele ainda está em andamento, que é o caso da Larissa Rodrigues. Antes de começar, eu vou me apresentar, eu sou a Yasmin, aqui no canal eu falo sobre casos criminais, casos sobrenaturais, e te convido a dar uma olhadinha nos outros vídeos. Se você curtir, considere se inscrever no canal e lembra também de ativar o sininho para receber notificação dos próximos vídeos que eu postar aqui. Não se esqueça de deixar o like também, que me ajuda muito, e deixa algum comentário no vídeo também se você está acompanhando esse caso. Ele está em bastante evidência na mídia. Se você é da cidade da Larissa, se você conhecia ela. E peço que tenham respeito nos comentários também. Agora sim, vamos pro vídeo. A Larissa tinha somente 37 anos, então era uma moça jovem, muito bonita. Ela era professora de pilates, então ela era bastante ativa também, estava sempre em movimento. E ela vem de uma família católica, de uma criação religiosa. O pai dela é o seu Sebastião, tem um irmão chamado William e o nome da mãe dela eu não consegui pegar. Mas é uma família muito unida. Na faculdade, a Larissa conheceu o Luiz Garnica, que viria a ser o seu marido. Ele fazia medicina, ela eu acredito que fazia educação física. O Luiz é somente um ano mais velho que ela, então atualmente ele tem 38 anos. E eles se conheceram na faculdade e começaram a namorar. O Luiz foi o primeiro e único namorado da Larissa. Como eu falei, ela teve essa criação bem católica, bem religiosa, não quero dizer conservadora, mas é o que a gente chama de uma moça de família, vamos dizer assim. Então ele foi o único namorado dela. E o pai do Luiz, ele é um homem que tem um certo padrão de vida e ele pagava a faculdade do Luiz, que faculdade de medicina a gente sabe que não é uma coisa barata. Só que ele pagava somente a faculdade, somente entre aspas. E o Luiz, ele não tinha nenhuma outra renda, porque a gente sabe que faculdade de medicina a pessoa não consegue trabalhar, é o dia inteiro estudando. Então ele não tinha outra renda e não tinha dinheiro para comer na faculdade, também não levava nada para comer. Quando a Larissa falou isso para a mãe dela começou a preparar marmitas para o Luiz. Então todos os dias a Larissa levava a marmita que a mãe dela fazia para o Luiz comer. Então só por isso a gente pode ver como a família dela realmente é muito carinhosa, muito acolhedora. Os dois se casaram, criaram uma vida juntos, compraram um apartamento que vai ser importante na história futuramente. E o Luiz, como médico, ele tinha uma renda maior que a renda da Larissa, só que a Larissa era uma moça muito organizada financeiramente. Então, com o passar do tempo, o Luiz começou a se envolver em algumas dívidas e a Larissa chegou até mesmo a bancar a alimentação da casa. Ela que bancava tudo ali, mesmo o Luiz tendo o salário, né, a renda maior. E depois de praticamente 16 anos juntos, o Luiz começou a se envolver com outra pessoa. É uma garota de programa, então acredito que ele tenha se envolvido com ela dessa forma, através do trabalho dela. E só que eles começaram a manter uma relação, tem mais ou menos 1 ano e meio. E a Larissa descobriu que ele estava traindo ela e conversou com ele, falou que queria tentar, né, que pediu que ele parasse de ver essa pessoa e ele concordou, só que ele não parou. Então, mais ou menos 2 semanas antes do crime, a Larissa descobriu que o Luiz ainda a estava traindo. Ela foi até o carro dele para pegar alguma coisa e ela viu algumas rolhas de vinho que tinham algumas datas anotadas, algumas datas marcadas e alguns brinquedos sexuais. E a Larissa e o Luiz, eles não usavam esse tipo de coisa.
Então não era uma coisa, né, que ela estaria acostumada, que ela acharia normal. Então ela sabia que ele provavelmente estava usando com outra pessoa e não tinha a intenção de usar com ela. E em 2024, a mãe da Larissa teve câncer. Então ela ficou muito doente, ficou muito mal, e a Larissa começou a cuidar da mãe dela, até porque o pai dela já é um senhor de idade. E o Luiz, como ele já estava com outra pessoa, com essa amante aí, ele não foi nenhuma vez visitar a sogra dele, e a mãe da Larissa chegou até a questionar, né? Falar, pô, por que o Luiz nunca veio, né? Porque ela gostava muito dele, assim, considerava um filho. A Larissa e o Luiz, até, né, nessa altura, eles estavam juntos há quase 19 anos, então é muito tempo. E a mãe dela questionou e ficou chateada que ele não foi visitá-la nenhuma vez. Infelizmente, a mãe da Larissa faleceu no final do ano passado, acredito que em setembro ou novembro do ano passado. E, obviamente, ela ficou muito mal, ficou devastada, porque é a mãe dela. Então, tinha essa distância e essa frieza por parte do Luiz. E ainda por cima, esse baque de perder a mãe dela. E depois que a mãe dela faleceu, ela acabou recebendo um valor aí de R$85 mil, mais ou menos, que ela não mexeu. Ela nunca mexeu nesse dinheiro, ficou guardado ali. Quando a Larissa descobriu essa segunda vez a traição do Luiz, ela chegou a conversar com o pai dela. E o pai dela falou para ela voltar para casa dele, né? Ele falou: filha, você tem o dinheiro da sua mãe, você tem a sua casa aqui, tem a casa do seu irmão, você tem para onde ir, você não precisa ficar nesse apartamento. E ela falou: não, é minha casa, eu quero ficar aqui. O Luiz que aprontou, né? Ele que me traiu, ele que vai sair. E ela se recusou a sair. E ela via na mãe do Luiz, a mãe do Luiz é a Elizabeth Arrabaça, ela via na Elizabeth uma segunda mãe, porque, como eu falei, quase 19 anos de relacionamento é muito tempo. Então ela confiava muito na Elizabeth. E ela contou para Elizabeth que ela tinha descoberto essa segunda traição e que ela dessa vez ia se divorciar do Luiz. Né, por mais que o que ela acreditasse era no relacionamento, que eles ficassem juntos para sempre, dessa vez ela não ia perdoar. E a Elizabeth contou pro Luiz. Isso aí 2 semanas antes do crime. E aí a Larissa começou a passar mal. Ela começou a ter diarreia, náuseas, tonturas. E ela chegou a falar para uma amiga dela por mensagem que ela achava que toda vez que a Elizabeth ia visitá-la, ela ficava mal, se sentia mal, e ela achava que era por conta da energia da Elizabeth, por algum motivo, apesar dela gostar muito da Elizabeth e da Elizabeth estar cuidando dela. A Elizabeth e o Luiz continuaram cuidando dela, né? Ela passou essas 2 semanas aí e ela era muito agradecida por isso também. Ela também falou em mensagem para amiga dela que ela estava agradecida pelos dois, mesmo com ela querendo se divorciar, os dois ainda cuidando dela. Só que teve algum dia aí que ela queria ir pro pronto-socorro, porque ela estava muito mal. E o Luiz não deixou que ela fosse. Ele falou que ele era o médico dela e ele ia cuidar dela. E ela, muito mal, provavelmente muito fraca, acabou não indo. Né? Ela ficou em casa mesmo. E aí, no dia 21 de março, tem a última imagem da Larissa chegando no apartamento. Então, tem a imagem dela no elevador. Ela vai, né, sobe, vai para o apartamento dela. Depois de um tempo, o Luiz chega e depois mostra uma interação dos dois. Ele tá saindo de novo, ele entra no elevador e tem uma pequena interação ali dele com a Larissa e ele já dá pra ver uma certa frieza dele com ela. E depois disso, o Luiz passou a noite fora. Ele falou pra Larissa que ele ia ter um plantão. O Luiz, ele estuda em São Paulo, então ele tinha plantões, ele falava que tinha plantões.
em São Paulo, mas na verdade ele estava com a amante dele, a Letícia. Então ele saiu, passou a noite fora e mais ou menos 8h30, 8h40, a Elizabeth chegou. Só que, incrivelmente, não tem nenhuma imagem dessa mulher chegando, mas ela foi até o apartamento e ela cuidou da Larissa durante esse período aí da noite. Então a Elizabeth foi embora mais ou menos meia-noite, meia-noite e 40, por aí. Na manhã seguinte ela mandou uma mensagem pro Luiz falando que a Larissa não estava muito bem e falando que ele não precisava passar na casa dela para tomar café da manhã, para ele ir para casa para olhar a Larissa. Então, na manhã do dia 22, era um sábado, o Luiz chegou em casa mais ou menos umas 10 da manhã e, segundo ele chegou, trocou de roupa e o advogado dele falou que o quarto dele, as coisas dele ficavam no escritório e o escritório era antes do quarto do casal. Ele chegou, trocou de roupa, tomou café da manhã e somente depois ele foi até o quarto e viu que a Larissa estava caída no banheiro somente com uma camiseta, ela não estava usando nada por baixo. E aí ele correu, né, fez massagem cardíaca nela e ligou para a mãe dele não atendeu o telefone e aí ele ligou para a irmã dele, Viviane, e pediu que ela chamasse o SAMU. O SAMU chegou em 10 minutos no apartamento e a Viviane chegou junto com o SAMU, então ela que liberou a entrada. Quando o SAMU chegou lá, eles perceberam que a Larissa estava com uma certa rigidez já, então ela estava morta já fazia um bom tempo. Só que o Luiz falou que ele sentiu, né, que ele fez massagem cardíaca nela, sentiu ela responder, colocou ela na cama e continuou fazendo massagem. E aí o SAMU achou aquilo muito estranho, né? Os médicos do SAMU acharam muito estranho e chamaram a Guarda Nacional. Quando a Guarda Nacional chegou, eles também, né, olharam aquilo, acharam aquele cenário bem esquisito e chamaram a polícia. E aí quando a perícia chegou, eles notaram, né, que a Larissa estava com uma certa rigidez, já com início de rigidez cadavérica, e viram que era muito suspeito, porque o Luiz falou que, né, ele estava fazendo a massagem cardíaca nela e ele falou que tinha sentido o pulso nela, então eles acharam aquilo muito estranho e o Luiz é médico. Uma pessoa que não entende nada, tudo bem, ela se confundir, mas um médico não tá tudo bem. E aí, né, a polícia já queria levar o Luiz, todo mundo ali já pra delegacia para prestar depoimento. E o Luiz queria tomar banho e a polícia não deixou, então ele trocou de roupa, porque ele tinha colocado pijama, ele trocou de roupa. E ao mesmo tempo, a Viviane estava muito incomodada com a sujeira do apartamento, porque a Larissa tinha uma cachorrinha chamada Pandora e tinha xixi, tinha fezes da Pandora ali, a Viviane estava limpando e o Luiz também parece que estava querendo limpar ali, como se estivesse querendo limpar a cena, sabe? E aí eles foram para a delegacia e aí o Luiz contou tudo isso daí, né, que ele chegou, tomou café da manhã e tal, e ele falou que ele passou a noite com a amante dele. Ele falou que ele tinha uma amante chamada Letícia, que passou a noite com ela e que tinha como provar. E aí a polícia, né, começou a sua investigação. O Luiz teve uma foto que foi tirada dele com a Letícia na fila do cinema, no shopping, e não se sabe quais as circunstâncias dessa foto, porque é uma foto como se fosse paparazzi, sabe? Como se alguém tivesse tirado uma foto de longe, que não faz o menor sentido. E aí tem essa foto. E o Luiz colocou também no Waze, né, no GPS, o trajeto até a casa dele, até o apartamento, que é uma coisa estranha, porque ele já sabia o caminho, porque que ele colocou isso no GPS, tipo, meio que querendo criar um álibi. E aí a investigação, né, começou a dar andamento. E entre o dia 24
e 26 de março, o Luiz já entrou em contato com a Caixa Econômica para informar sobre o falecimento da Larissa, para talvez resgatar o fundo de garantia dela e quitar uma parte do financiamento imobiliário que está no nome dela. Ele também acessou a conta dela e pagou o IPVA do carro dela. E aí ele fez algumas pesquisas como seguros e operações imobiliárias e fundos de garantia e rescisão contratual pós-falecimento. O gerente do banco da Larissa também prestou depoimento e ele informou à polícia que tiveram tentativas de acessar a conta dela. Tentativas não, na verdade ele conseguiu acessar a conta dela e fez transferências para a conta dele. Isso, né, após o falecimento dela. E que também ele pagou uma conta de R$ 2.500 na farmácia com a conta dela, né, com o débito dela, que era uma conta de anabolizantes. Então, assim, como que você perde a sua mulher e aí você tem todo esse negócio de tomar banho para ir prestar depoimento e comprar anabolizante, tipo, que, né, isso não confirma que ele matou a Larissa, mas é estranho, né? É de se pensar. Aí, no dia 11 de abril, a Letícia, que é amante do Luiz, prestou depoimento e ela falou que ela teve uma conversa com o Luiz e ele falou que estava preocupado com o divórcio e como as coisas iam acontecer. Foi dito que ele comentou que estava preocupado com a separação de bens, mas o advogado dela corrigiu e falou que, na verdade, ele falou que estava se organizando para o divórcio. Mas aí a polícia começou a essa altura, o Luiz já era um suspeito e a polícia começou a teorizar, né, na motivação por dinheiro. E sem contar que a Larissa tinha aqueles 85 mil que estava guardado, né, que ela recebeu da mãe dela. E o Luiz, ele tem algumas propriedades também. Eu não sei se estão no nome dele ou se são propriedades que ele vai herdar do pai dele, porque como eu falei, o pai dele tem uma qualidade de vida boa, mas ele tem essas propriedades e eu acredito que esteja no nome dele. E talvez ele tivesse preocupado de ter que dividir isso. Só que assim, quando você se casa por regime de comunhão de bens, o que você conquistou até se casar não é dividido, é seu. Agora, o que você conquistou a partir do casamento, aí tem que ser dividido. Então, não sabemos se esses bens ele, né, conquistou depois do casamento e por isso ele estava com medo, ou se ele não entendia mesmo qual que era a separação ali e estava com medo também de perder metade disso. Mas ele estava muito focado no apartamento que ele comprou com a Larissa. Inclusive, ele enfatizou que ele deu 80% do valor e a Larissa entrou com 20%. Então, tipo, na cabeça dele, o apartamento era dele por direito e ele não queria sair de lá. Então, essa também teria sido uma das motivações. Foi feito um exame toxicológico na Larissa e aí o corpo dela foi liberado para ser enterrado. E ela foi enterrada ao lado da cunhada dela, Natália. O Luiz, ele tinha duas irmãs, a Natália e a Viviane. A Natália, a polícia descobriu que faleceu no dia 9 de fevereiro de 2025, ou seja, um mês antes da Larissa, e de uma forma bem parecida. E aí a polícia já estava suspeitando do Luiz e da mãe do Luiz, porque afinal ela que tinha passado uma parte da noite com a Larissa, e aí foi solicitada a exumação do corpo da Natália. A Natália, foi dito que ela faleceu de um infarto, só que a Natália tinha 42 anos, ela era jovem, ela não tinha nenhum histórico com problema cardiovascular, mas foi dito que foi infarto. E 15 dias antes da Natália falecer, a cachorrinha dela, Babi, também morreu.
E a Elizabeth falou que estava doente. Tem até uma entrevista que o seu Sebastião deu, que ele fala que a cachorrinha, que a Larissa contou que a cachorrinha estava... A Larissa não, que a Elizabeth foi lá e contou que a cachorrinha estava doente. A Elizabeth costumava ir até a casa do seu Sebastião, para pegar boldo. E ela comentou que a cachorrinha estava doente e essa cachorrinha faleceu 15 dias antes. E no dia 5 de maio, uma amiga da Elizabeth prestou depoimento também. E ela falou que alguns dias antes, a Elizabeth tinha procurado ela perguntando onde ela poderia comprar chumbinho. E aí, né, com toda a repercussão do caso, ela decidiu contar para a polícia. No dia 6 de maio, o exame da Larissa... O resultado do exame saiu e foi confirmado que ela tinha chumbinho no corpo, né, no sistema dela. E aí, nesse mesmo dia que foi solicitada a exumação do corpo da Natália. A Natália namorava um homem há 5 anos chamado Paulo Henrique, e o Paulo Henrique prestou depoimento também, e ele falou que já fazia 5 meses que a Elizabeth não via a Natália. Só que uns 2 dias antes da Natália falecer, a Elizabeth foi visitá-la e aí ela faleceu 2 dias depois. Então também era uma coisa muito estranha. Já são 2 mortes em que a Elizabeth estava ali na cena do crime. E no mesmo dia, 6, foi solicitada a prisão do Luiz e da Elizabeth, então eles foram presos. E alguns dias depois, a Elizabeth, a exumação da Natália aconteceu, né, foram coletadas as amostras para o exame. E a Elizabeth escreveu uma carta dentro da prisão, onde ela fala... Primeiro ela falou que ela estava com dengue, e ela falou que a Natália estava com dengue também, por isso que ela tinha ido visitá-la para cuidar da filha dela. E ela falou que ela estava muito mal, passando muito mal na prisão, que ela não estava tomando os remédios dela. E falou que criou uma história ali muito louca de que a Natália era veterinária e parece que ela era chefe da vigilância sanitária. Então ela tinha contato com fazendeiros e tal, e segundo a Elizabeth, os fazendeiros pediram chumbinho para a Natália para acabar com ratos ali, e a Natália teria pedido o chumbinho para a mãe dela, para a Elizabeth. Que assim, muito estranho, né? Como que uma chefe de vigilância sanitária vai solicitar isso para a mãe, sendo que seria uma coisa do trabalho dela. E aí a Elizabeth falou que, na carta, né, falou que a Natália teria colocado o chumbinho em comprimidos de omeprazol e teria entregado aí para os fazendeiros, e que ela mesma teria tomado esses comprimidos aí, dando fim à própria vida. E que depois que ela faleceu, a Elizabeth levou algumas coisas dela para casa, né? Inclusive esses comprimidos aí. E que ela mesma teria tomado o omeprazol. Ou seja, isso antes de sair o resultado dos exames da Natália. E na carta ela fala também que se desse positivo para chumbinho no corpo da Natália, então que provavelmente era isso. Ela praticamente confessou o que ela fez, né, como ela envenenou a Larissa nessa carta, e culpando a filha dela, que já estava morta, nem estava aqui para se defender. Depois de um tempo saiu o resultado dos exames da Natália e foi confirmado que sim, ela também tinha chumbinho no sistema dela. Só que era um chumbinho diferente. O chumbinho tem várias, acredito eu, gente, eu não entendo muito disso, mas tem algumas composições. Pra gravar esse vídeo, eu assisti algumas lives do Beto Ribeiro com a doutora Elisângela, e ela explica bem sobre isso. E o chumbinho tem algumas composições diferentes, então um não é o mesmo que o outro. Então o que matou a Larissa foi o que matou a Natália foi outro. Então não poderia nem ser o mesmo comprimido que a Natália teria colocado, né, o chumbinho ali, que ela deu para a Larissa. Então nem poderia ser isso.
E aí a polícia começou a suspeitar também que a Elizabeth matou a Babi, a cachorrinha da Natália. E aí, essa semana agora que eu tô gravando, hoje é 11 de julho, a polícia solicitou a exumação do corpo da Babi. Eles já fizeram a exumação, já coletaram as amostras e acredito que vai demorar um pouco para sair o resultado. Mas tem essa suspeita aí de que ela envenenou a Babi também. E aí, depois de um tempo, uma amiga da Elizabeth, chamada Neuza, foi prestar depoimento também. E ela falou que há 8 anos a Elizabeth tentou vender um colar para ela e ela não quis comprar. E aí teve um dia que ela se encontrou com a Elizabeth e ela tava com um pouco de dor de cabeça. E a Elizabeth, né, ofereceu um chale para ela e ofereceu um comprimido de omeprazol. E depois, no mesmo dia, tipo assim, em questão de minutos, ela começou a passar muito mal. Ela teve que ir pro pronto-socorro e acabou ficando internada 5 dias, sendo que 2 dias ela passou na UTI, entubada, porque ela quase morreu. Então, né, imagina, a polícia, o delegado até falou, a gente precisa investigar mais, precisa pesquisar mais, porque a gente não sabe se essa mulher começou com isso há muito tempo e tipo, quantas vítimas ela fez, vítimas que sobreviveram ou não. Sei lá, pode ser que essa mulher seja uma serial killer, não sabemos. E no exame da Larissa, apontou lesão no pulmão e no coração também. Depois de alguns dias, a Elizabeth voltou atrás e falou que né, ela voltou atrás com a carta, falou que a Natália não tinha feito aquilo, que foi uma viagem da cabeça dela, que a Natália estava com tremor nas mãos, ela não conseguiria colocar o veneno nos comprimidos. E aí o Luiz negou o envolvimento dele, falou, quando ele foi questionado se ele acreditava que a mãe dele tinha assassinado a Larissa, ele falou que não sabia. E a Elizabeth, a todo momento, ela fala que o Luiz não sabia de nada, que não tem culpa de nada, mas também que ela não fez nada. Ela nega que qualquer um dos dois tenha envolvimento. E sobre a morte da Natália, no depoimento do Luiz, ele falou que a mãe dele ligou para ele, falou que a Natália, né, não estava bem. Quando ele chegou lá com a Viviane, ele percebeu na hora que a Natália não estava viva, mas a Viviane ficou gritando, pedindo para ele fazer alguma coisa, e por respeito à Viviane, ele fez massagem cardíaca na Natália. E a Larissa não foi no velório da Natália porque o Luiz não deixou. Ao invés disso, ele levou a Letícia, a amante dele. Então, né, tipo, total desrespeito, até porque a Natália e a Larissa eram amigas, né? Elas conheciam há 18 anos. Então, ele levou a amante no lugar. E a Viviane também prestou depoimento e ela falou que a mãe dela já tinha roubado algumas joias dela. Ela tinha algumas joias guardadas, ela viajou. A Elizabeth tinha acesso à casa dela para regar as plantas e tal. E depois que ela voltou da viagem, ela olhou e as joias não estavam mais lá. A mãe dela roubou e vendeu. E aí descobriu-se, né, que a Elizabeth tem uma dívida de mais ou menos 320 mil reais em jogos de azar. E essa seria a motivação dela, né, da Natália, a receber alguma herança, tipo, herança que a Natália receberia quando o pai dela falecesse. O pai dela é seu Antônio, que está vivo ainda. E a Larissa pela questão do apartamento e, né, do Luiz não perder esse apartamento aí. E o Luiz, obviamente, né, que não quer dividir o apartamento com o pai da Larissa agora. Ele não, tipo, ele quer o apartamento só para ele, né? Mas a família da Larissa tem direitos aí, né, sobre as coisas que ela conquistou com o Luiz após o casamento. E sobre a Letícia, que é a amante do Luiz, ela, como eu falei, ela
era garota de programa, talvez Luiz tenha conhecido ela dessa forma, mas ele se apaixonou assim loucamente por essa menina. Ela é bem novinha, ela tem acho que 26 anos. E ele pediu que ela parasse de trabalhar e começou a pagar uma pensão de R$ 1.800 para ela. Acredito que não chega nem na metade do que ela deveria receber, né, trabalhando ali. Mas ele começou a pagar e esse teria sido um dos motivos aí para ele se endividar também, porque ele não estava dando conta de pagar a pensão para ela. E ela não sabia de nada disso, né? Não sabia desse plano, mas de qualquer forma ela continuou com o Luiz depois disso. Aliás, o Luiz, ele chegou a mandar uma mensagem para ela falando que a Larissa estava morta, e antes do SAMU chegar e confirmar, né, a morte dela, sendo que ele falou pro SAMU que a Larissa estava viva, que ele tinha sentido pulsação nela. Outra coisa que deixou as pessoas revoltadas foi que a Letícia entrou na casa da Larissa para alimentar a Pandora. Agora a Pandora tá com o pai dela, com o pai e o irmão, ela tá, né, tá com a família da Larissa. Mas enquanto, né, não ajeitava essa questão aí, a Letícia entrou no apartamento algumas vezes para alimentar a Pandora, inclusive o que muita gente achou um grande desrespeito à memória da Larissa. Sobre a profissão dela, eu não vou falar nada, e caso você for comentar alguma coisa que seja com muito respeito, a gente não pode julgar uma pessoa pela profissão dela, e também não acho que eu não julgo, a pessoa faz o que ela quiser da vida dela. Pra mim, isso não define caráter. Pra mim, o que define mais caráter é a questão dela entrar na casa da Larissa, por exemplo. Os dois seguem presos. A Elizabeth pediu para que ela cumpra a pena, caso ela seja, né, se ela for declarada culpada, mas até que haja um julgamento, para que ela possa ficar em casa por conta da idade dela. E ela e o Luiz estão sendo acusados foram denunciados por homicídio com 3 qualificadoras. Então, uso de veneno, motivo torpe e cruel, mediante simulação e uso de recursos que dificultaram a defesa da Larissa. E o Luiz também responde por fraude processual por ter modificado a cena do crime, né? Não só a cena, conta o corpo também, né? Ele mexeu no corpo da Larissa. E outra coisa foi que, como eu falei, ele disse que quando ele chegou ela estava só vestindo uma camiseta, colocaram um shorts nela, não sei quem foi, se foi a Viviane, enfim. Colocaram um shorts na Larissa e não pode, gente. O corpo, ele precisa estar intacto, ninguém pode mexer, né? É a cena do crime também, então teve isso também. Como eu falei, eles foram presos no dia 6 de maio, era uma prisão temporária, e aí a justiça converteu para prisão preventiva, então eles vão aguardar o julgamento presos, os dois. Outra coisa que a investigação apontou foi que eles estavam envenenando a Larissa aos poucos. Então, esse tempo que ela estava passando mal era o tempo que eles estavam envenenando ela. As 2 semanas antes do falecimento dela, a Elizabeth e o Luiz estavam dando lá o comprimido para ela, e parece que estavam dando comida também, ou tinham a intenção de dar. Tem a história de uma sopa aí que a Elizabeth ia colocar chumbinho na sopa e o Luiz ia dar para ela, mas ele nem chegou, nem deu tempo, né? Nem chegou a entregar essa sopa aí com veneno para Larissa, porque ela acabou falecendo antes. E o que teria feito a Elizabeth dar uma dose maior foi a questão da Larissa solicitar o divórcio, né? Dela falar. Ela mandou uma mensagem na sexta-feira, no dia 21, para o Luiz, falando na segunda-feira ela ia procurar um advogado para dar entrada no divórcio. Então isso teria mexido com a Elizabeth, né? Teria ativado a ira dela, esqueci a palavra. E
E aí ela deu essa dose aí, que foi fatal mesmo, e acabou matando a Larissa. Então, por enquanto, a gente tem que aguardar. Quando sair o resultado dos testes na Babi, eu posso deixar aqui nos comentários para vocês, ou se tiver alguma atualização muito importante, eu faço uns shorts aqui, mas acredito que não vai ter. Agora a gente vai ter que aguardar o julgamento mesmo. E é muito triste, né, a gente pensar que a gente não pode confiar em ninguém. No caso da Natália, não pode confiar nem na, né, tipo, o que mostra pra gente aqui, a gente não pode confiar na mãe. E no caso do Luiz, mostra pra gente que a gente não pode confiar nem no nosso parceiro, na nossa parceira que tá, mano, há quase 20 anos com a gente. É realmente muito triste. E eu desejo muita força e muita luz pra família da Larissa, pro seu Sebastião e pro William, que acabaram de perder a esposa, né, e a mãe, e também perderam a Larissa. Eu vi uma reportagem com o seu Sebastião, como eu falei, e o jeito que ele fala da Larissa, ele fala com muito amor, muito carinho dela, fala que ela era uma moça muito boa, muito boazinha, muito amiga, muito companheira. E realmente é muito triste de ver tudo isso que aconteceu. Eu vou ficando por aqui, agradeço muito a atenção de todos vocês. E não se esqueçam de deixar um comentário, deixar o like no vídeo, se inscreve no canal, lembrando que qualquer interação o YouTube entende como algo positivo e me ajuda muito. Um beijo e até a próxima!